a vida da gente é assim. Tem alguém acima e eu preciso conviver com isso, sabe? Ó, eu estou em tal lugar, na vida. E aí, o que a gente não deve fazer para não estragar essa parte? É ficar comparando. Ah, eu devia estar em tal parte, eu devia estar vivendo isso. A essa altura da minha vida já era para eu ter feito isso. Ah, eu não queria mais estar fazendo tal coisa. Isso tira você do teu verdadeiro lugar. E se você não gosta desse lugar, não é saindo dele, vivendo fora dele, que você vai sair dele de verdade, da melhor forma. Ah, era para eu ser centurião, mas eu sou soldado. Então, seja um bom soldado. Se situa, cumpra as ordens simples. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Senhor, obrigado por esse dia, por essa manhã, obrigado por tudo quanto diz respeito à vida. E isso o Senhor nos deu ontem. E eu te agradeço, porque hoje o Senhor nos dá de novo. Se estamos aqui em pé, se estamos, meu Deus, acordados, se sabemos, meu Pai, que há uma oportunidade acontecendo e ela é este culto que nós estamos aproveitando, e eu declaro que não só aproveitando, mas que aproveitemos ela ao máximo. Que o Senhor, meu Deus, venha ao nosso encontro, porque nós, se acordamos hoje mais cedo, se estamos aqui no teu templo, se cada um que está agora nessa transmissão não é por outro motivo, a não ser pelo Senhor, para te ouvir, para te buscar, para entrar, meu Deus, na tua presença. Alguns aproveitam esse momento e essa oportunidade para entrarem na tua presença. E eu oro para que eles não saiam mais, mesmo terminando, meu Deus, o culto, a palavra, a oração, mas eu peço que aqueles que entrarem na tua presença e que alcançarem comunhão com o Senhor, que não saiam mais, que não estejam acomodados, que não se acostumem em viver fora da tua presença. Como Davi, quando orou ao Senhor com toda a força da alma dele, e ele pediu: Senhor, me tira qualquer coisa. Eu fico sem a ostentação do reino, o trono, eu perco o dinheiro, eu perco nome, posição, imagem, mas só não me tira o teu espírito. Sem o teu espírito não dá. E eu não quero também. E eu oro para que a nossa vida também, meu Deus, ela gire em torno do Senhor. Eu não sei do que gira ainda em torno da vida dessa pessoa. Se de alguém, se de uma paixão, se do dinheiro, se da imagem que ela mesma criou e ela alimenta, mas eu peço que hoje haja libertação, que o Espírito Santo faça essa obra, que abra os olhos daqueles que estão se enredando para caminhos que são caminhos do mal, que conduzem ao abismo, e esse abismo leva direto ao inferno, que não é o destino que o Senhor, meu Deus, deseja para ninguém.
O Senhor nos criou para o céu. Mas aqueles que não querem o Senhor, aqueles que não creem no Senhor, eles vão para o inferno. E isso não é uma palavra, isso já é uma verdade. Tantos, meu Deus, já estão no inferno. Porque com todas as oportunidades que tiveram no Senhor, não as agarraram, não as aproveitaram. E eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que venhamos perceber o que o Senhor está falando, o que o Senhor está fazendo, e assim que a nossa resposta seja positiva, meu Deus, ao teu mover, que nós não venhamos deixar passar a nossa oportunidade, que o portal que está aberto seja aproveitado e que por ele venhamos entrar e que venhamos fazer morada com o Senhor. Eu peço perdão por todos os pecados, pelos erros, as falhas, cada imprudência, inconsequência, cada pensamento, cada palavra que saiu da nossa boca, aquelas, meu Pai, que o Senhor já falou, que o Senhor já nos orientou, que o Senhor já disse, não, isso não cabe mais na sua vida, isso não cabe mais saindo da sua boca, isso não cabe mais na sua mente, você pensando, isso não é bom, isso não me agrada. Quantas vezes que o Senhor faz com que saibamos que determinada situação o Senhor não se agrada. E eu oro para que a cada dia estejamos mais sintonizados com o Senhor. Eu não sei com o que, meu Deus, essa pessoa era sintonizada e o que é que movia a vida dela. Mas eu oro para que daqui para frente seja o Senhor. Que o Senhor seja a frequência da qual ela não vai mais sair. Que o Senhor conduza a vida dela e a abençoe. Muito obrigado por estar aqui agora, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela vida, obrigado, meu Deus, pela maior vitória que é ter te conhecido e ter, meu Pai, um caminho claro para a salvação, para a eternidade. Eu oro para que assim seja na vida de cada um que está e que ao longo dessa transmissão vai entrar, que tenha, meu Pai, clareza para a sua eternidade com o Senhor. Que o Senhor nos conduza aqui hoje, que aqui eu diminua, que o Senhor cresça, que a mente, que o preparo, que sentimentos, que até as experiências aqui, tudo diminuam, para que o Senhor venha ocupar o lugar central e que seja o Senhor quem venha falar com cada um de nós, começando por mim, para nos orientar, nos aconselhar, para nos curar de dentro para fora, para despertar em nós aquilo que está adormecido, para nos abençoar e para nos usar como instrumentos de bênção. É o que eu creio, meu Deus. E eu entrego esse culto nas tuas mãos, para que ele seja teu, assim como nós, que nós também sejamos teus e sejamos imensamente abençoados em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito da palavra profética para 2026. Diga, pense grande. E pensar grande é pensar como o Senhor. Amém. Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Mateus 8, versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa,
paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. Amém. Olha que coisa mais poderosa, né? A primeira parte que nós obtemos essa palavra é sobre o poder de Jesus. Quando você crê em Jesus, não há algo que não possa ser afetado pelo poder dele. Nós estamos falando de algo atemporal, afetando o que é temporal. Nós estamos falando de algo que não tem importância se é algo de perto, se é algo de longe, se é algo de uma data recente, se é algo de longa data. E aí é onde a racionalidade ela atrapalha. Porque nós tentamos prever, nós tentamos medir e nós tentamos calcular como Deus poderia afetar a nossa vida com o poder dele. Porque tem coisas que nós limitamos Deus ao nosso pensamento, à nossa capacidade física, à nossa maneira de calcular as coisas, e muitas vezes a gente condiciona, a gente limita Deus, a obra de Deus, ao tempo que durou para chegar onde chegou, então agora teria que durar para desfazer o que foi feito. Sabe, algo do tipo, mas isso já tem tanto tempo, mas isso já está assim há tantos anos, mas isso já passou do prazo tanto assim, como que agora simplesmente é mudado, é transformado? Não existe isso com Deus. Existe o que aconteceu com o centurião de Cafarnaum. Eu creio. E claro que esse eu creio não é simplesmente a pessoa verbalizar eu creio, né? Seria fácil, mas não é fácil. Vamos lembrar que possível não quer dizer fácil. Vamos lembrar que acessível não quer dizer fácil. Vamos lembrar que Deus poder fazer não quer dizer que vai ser rápido ou ainda instantâneo. Não.
Não é porque o poder de Deus é atemporal que quer dizer que Ele vai fazer no tempo que eu queira que Ele faça. Quantas coisas que a gente queria ter esse poder do abracadabra. Falar algo assim e aquilo ser naquele passe. Não de mágica, mas ser num passe de falei, aconteceu. Determinei esse tempo de tal coisa e aconteceu. Eu não sei se você já teve aquela experiência desagradável, de ter que desentupir um vaso. E eu estava pensando esses dias, Óbvio, eu só tinha essa opção para fazer, Você está com criança, ainda mais com menina, e numa dessas cenas que você está com várias meninas, foi o meu caso, alguma delas vai lá e entope o vaso. E aí, neste caso, só tinha eu de homem ali naquela situação. Então aí é nessa hora que você realmente confirma se você é o homem da casa ou se você não é o homem da casa, E eu ainda estava com uma pessoa no telefone, ainda naquele processo de horas. Você quer que dure minutos, Chega alguém lá, olha, aconteceu isso, tal, e aí você pergunta, que aqui é algo normal, As pessoas jogarem o papel no vaso também, jogou lenço, jogou alguma coisa, tal, não. Então, é aquele processo. E eu refletia sobre aquilo. Então, aí você vai lá, pega o balde, E vai, como se diz, vai ter aquela profissão que é um tanto desagradável, Não é digna. Olha, não tem nada errado aí, Mas não dá para a pessoa viver assim também. E tá lá, e você vai lá e enche o balde e tchum, e vai. Você imagina, daqui uns 3, 5 minutos está resolvido. Passa os 5 minutos, passa 10, passa meia hora, passa 1 hora. E quando diz passa, não é que o tempo passa e você está ali assistindo. Você está ali, E está ali. E aí, daqui a pouco entra a Iana, que é minha mulher, para quem não sabe, já orou, já ungiu, eu falei, eu tenho certeza que isso aqui vai resolver. Eu tenho certeza. Mas vamos orar, vamos fazer tal coisa. Eu falei, fica à vontade, eu já fiz, Eu fiz a parte da fé e estou fazendo a parte da mão, Eu falei, caso você queira fazer, Estou cumprindo a minha parte. Mas se quiser, se fizer questão, aí vai lá, faz a parte da fé também, mas a parte da mão ninguém quer fazer. E aí eu achei interessante que na hora da parte da fé, ela vai lá, não, agora vai, é a última vez, é a última agora. Vai lá, pode jogar, esse é o último balde, então vai. Eu joguei, fui lá. Sabe aquela fé que você tem? Que desde a primeira, já nem sei quantos baldes eu já tinha jogado, nem contei, na verdade. Mas eu falei assim, eu tenho certeza que essa oração resolveu. Eu falei, eu só não tenho certeza que ela resolveu agora. Eu falei, mas vamos lá na sua fé. Peguei e falei, é a última, Ué, tchum. Aí ela ficou igual eu ali, já estava mais de 1h30. Naquela altura, mais de 1h30, assistindo para ver se... Aí eu vi aquela cena, dela acompanhando e... Não, mas esse foi o último. Eu falei, não se preocupa com isso não. Eu falei, fica tranquila. Eu falei, se foi ou não, fique em paz que isso aqui está resolvido.
Eu falei, é só um teste agora para ver até onde a gente vai acreditar, né? Enfim, eu passei ali mais ou menos 1 hora ainda, né? Mas eu tinha certeza. Você fala, você não chegou a pensar que você ia ter que chamar uma desentupidora, um serviço? Não, eu tinha certeza que ia resolver naquele nível comigo. Quer dizer, eu ia resolver com água. Eu só não sabia quanta água eu ia precisar. Eu causei aquilo? Não. Quem causou? Eu preferi nem saber, como se diz, né? Tinham opções, eu preferi não saber. Era a minha parte. Eu era, naquele momento ali, era o homem, né? E não dava para colocar outra pessoa. E o que eu achei mais interessante, tanto na minha parte como na dela, que sabe quando você tem convicção, não, isso aqui, Deus vai me ajudar a resolver isso aqui. Deus, óbvio que Deus não ia fazer a minha parte. Qual que era a minha parte? Era encher os baldes de água e, como se diz, né? Mas eu tinha certeza. E você vai falar, qual foi a tua reflexão? Essa. Tem coisa na vida que a gente se prendeu por um tempo. Não, vai ser, sabe? Teve um tempo que eu também, igual a Iana, não, esse aqui é o último. Tchum. Não, mas tem mais, né? Então, eu não parei. Eu não desisti. Eu não entreguei aquilo. Enquanto teve que jogar água, eu joguei água. Aí aquela hora que você vê que a água foi, né? Você glorifica a Deus, você fica feliz, você sai, dá, enfim. Mas eu cheguei até ali. Eu fui até ali. A gente às vezes está muito preso a quando, né? Não, porque agora. E é só continuar jogando água ali. É só continuar insistindo, sabe? Não perder. Às vezes você tem aquele momento, né? Igual ela chegou e tal, e fez aquela. Foi quase um culto ali. Imagina, o culto do vaso sanitário. E vai, não, esse é o último. Eu falei, ainda que não seja, eu falei, mas eu acredito. Eu falei, agora então, se eu já acreditar, agora sim, a minha certeza, ela é absoluta. Mas vamos lá. Então, pronto. Foi. Como se diz, né? Esse foi o programa, meu entretenimento de 3 horas ali no domingo à noite. Você vai dizer assim, amém. Como se diz, são histórias como essa que eu posso te contar agora. Quantas pessoas que agora, se terminarem a transmissão, já receberam uma mensagem que precisavam. E não tem nada a ver com desentupir os vasos. Mas na vida, às vezes a gente age como uma criança, né? Que se tal coisa não aconteceu naquele prazo, naquela data, naquele balde, naquela situação em que eu coloquei tanta expectativa, a gente tem que aprender a não esperar qual balde, mas ter a certeza que aquilo vai resolver. Está entendendo? Se você perguntar para mim qual foi o número de vezes, não sei. Mas qual a história agora? Resolveu. Está entendendo? Não importa. Não importa qual foi a ordem do quantas vezes ali, não, o que importa? Importa que resolveu, que aquilo já, como se diz, que eu fui dormir no domingo, que a gente acorda, é o dia que dorme menos, que acorda mais cedo de madrugada, ali 3 horas. Aquilo estava resolvido.
aquilo é como se não tivesse acontecido. E tudo correu normal. Nada deixou de acontecer. Mas às vezes a gente tem uma atitude infantil até, imatura, de que tem que ser daquele jeito, tem que ser de tal forma, tem que ser naquele tempo específico. E se não é, aquilo toma uma proporção emocional, uma proporção desproporcional. O que é isso? Desequilibrada. É igual o Jonas com Deus por conta daquela árvore. Estou irado a ponto de querer morrer. O quê? Rapaz, era só uma sombra. A questão do Jonas não foi nem a árvore, foi a sombra. E você está aí, ó, aborrecido. Olha o que eu estou fazendo, olha o livramento que eu te dei lá no mar. Olha a obra, olha o poder que passou por você para salvar, para mudar a mentalidade, para quebrantar mais de 120.000 que não discerniam a mão direita da esquerda, quer dizer, não discerniam o bem do mal, por isso que esse povo era tão perverso, malvado. Quantas, não é só as 120.000 que você está agora convertendo, mas quanta maldade essas pessoas agora não vão mais praticar depois disso. Porque aquele povo atormentava, perturbava, torturava e matava cruelmente. E aquele povo foi levado a um arrependimento assim, inédito, que se Sodoma e Gomorra tivesse tido, a terra não teria sido ali queimada, não teria sido um churrasco gigante. Mas olha no que ele estava se prendendo. Eu não sei hoje se a questão é o tempo, se é o número do balde, se é o prazo, se é uma coisa específica. A gente precisa ter atitude. Essa abertura para receber o novo de Deus, o poder de Deus e ver como oportunidade, como esse homem viu. Ó, eu estou vendo algo aqui que eu sei que é Deus me mostrando que não é comum. Como nós ouvimos no domingo, eu acredito nessa liberação de uma inteligência extraordinária para algo. Eu não vou dizer que a pessoa vai se tornar o Einstein. Pode se tornar, quem sou eu para dizer também limitar? Mas eu estou dizendo que tem coisas que a gente está vendo que não via, está percebendo que não percebia e está prestes a ter aquela oportunidade. Claro que sempre, primeiro, isso é espiritual, que é você ver algo que você não via em Jesus. Que maravilha quando a gente tem essa sensibilidade com relação a Jesus, sabe? De vê-lo, de percebê-lo, de senti-lo como a gente ainda não tinha sentido. Olha, eu percebo Jesus nisso aqui. Eu percebo um trabalhar de Deus na minha vida nessa área de uma maneira que eu ainda não tinha sido trabalhado, que eu ainda não tinha vivido, com uma experiência que eu ainda não tinha passado, para que eu cresça nisso, para que eu viva algo inédito.
Mas como isso vai acontecer? É a pessoa fazendo como fez o centurião. E o que ele fez? Ele se colocou no lugar que ele devia se colocar. E isso começa com situação, quando a pessoa se situa. Veja que é muito importante se situar. Ele fala para Jesus assim, né? A expressão dele. Pois eu também sou, repita, sou quem você é. Quem fala de? A pergunta que eu estou te fazendo é extremamente importante e é totalmente proposital e intencional da minha parte. Quem você é? Ó, eu não te perguntei, às vezes a gente não percebe esse detalhe. Ó, eu não perguntei o que você é, mas eu perguntei o quê? Quem você é. Então, a primeira resposta que esse culto traz é que eu sou quem e não o que. Se eu ainda sou o tipo de pessoa que primeiro vem o que e não quem, aqui já tem uma necessidade de ajuste. Quer dizer, é aqui que Deus já está trabalhando uma mudança na sua vida. Primeiro vem o quem. Faz essa pergunta agora. E com uma clareza, quem eu sou? Quem eu sou? Hã? Quem eu sou? Esse homem sabia. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Então, a primeira percepção que o Senhor está trabalhando aqui, cada um de nós, é nos situando em quem nós somos numa hierarquia. Não, nem vou trabalhar a questão da identidade, que você é filho de Deus, eu acredito que essa parte já está encaminhada. Então vamos trabalhar um pouquinho mais, vamos trabalhar um pouquinho à frente disso. Palavra de hoje. Mas você precisa disso? Diga, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Amém? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Agora aqui ele colocou, eu sou homem sujeito à autoridade. Então tem alguém acima de mim. E eu sei bem quem conduz, quem toma a decisão, quem diz o não, quem diz o sim, quem diz onde eu devo estar. Então, por que não agora isso assumir o lugar que deve assumir na vida de cada um? Eu tanto espiritualmente como como nessa terra, eu estou em um lugar. E você sabe uma coisa que faz uma pessoa deixar de viver a vida dela plenamente? Essa é uma das coisas, mas é muito importante. É a pessoa não saber quem ela é nesse multinível.
Sabe, viver fora do tempo é uma perda dupla. Porque, primeiro, a pessoa ela pode estar num tempo que é necessário e ela está com a mente dela, está querendo estar em outro tempo, viver outra coisa, estar em outro lugar nesse nível de posição da vida. Eu não estou falando lugar geográfico, eu estou falando o nível que a vida dela está ocupando agora, o nível de autoridade. E a autoridade traz junto responsabilidade. E responsabilidade, se ela é correspondida, aquilo gera para a pessoa credibilidade, que junto com a autoridade faz ela gerar resultados. Então, tem gente que está no nível de soldado. Tem gente que está no nível do centurião. E tem gente que está no nível do imperador. Se eu sou soldado, e aí você vai dizer, não, mas eu tenho que me ver um centurião. Não, eu tenho que aspirar chegar lá. Mas se eu não me ver o soldado que eu sou, eu não vou ter a atitude que eu devo ter para chegar a centurião. Todo soldado vai ser centurião? Sim ou não? Todo soldado vai ser centurião? Não. É fácil ouvir isso? Ouvir é fácil. A pessoa que é emocional, difícil, é ela aceitar isso. Por quê? Porque tem gente que se ouvir que no final há uma chance da pessoa não sair do lugar, ela já começa a se preparar para o pior. Então quer dizer que, contudo, se eu me esforçar, então eu posso não chegar a ser centurião, tal. Tá vendo? Tem gente que quer ser enganado. Então, por isso que você tem que saber o nível que você está, quem você é. Tem gente que vive sendo enganado em todas as áreas da vida. Tem gente que está se relacionando com alguém ruim, mas acredita que vai ser feliz no relacionamento. É igual alguém que eu falei esses dias ainda. E eu gostei da sinceridade. Não é todo dia que a gente tem a alegria, esse tipo de alegria, né? De falar com alguém que é sincero e reconhece. Porque quando você está com alguém sincero, a conversa flui. A conversa é leve, é boa, é agradável, né? Ela deve estar assistindo, inclusive. Que a pessoa falou, eu sempre gostei de pegar problema para mim. O que quer dizer? A pessoa ela sempre teve uma queda por encontrar gente problemática e trazer para dentro de casa, sabe? Pegar o problema daquela pessoa. Então, é uma pessoa que está com um problema financeiro, que a pessoa vai ajudar, né? Tem que ajudar, mas tem também, a gente tem que saber como ajudar, quando ajudar. Que tem gente que é um problema eterno. A pessoa decide todos os dias da vida dela, eu sou um problema. Eu não quero aprender, eu não quero sair do lugar que eu cheguei. Eu não quero ser outra pessoa. Ela pode verbalizar, mas cada oportunidade é que ela está confirmando se ela quer ou não. A confirmação é no que a gente faz com as oportunidades, não é no que a gente fala. Até porque é igual o diabo mente. E tem gente que é filha do diabo que mente também. Mente como respira. Quase tudo é mentira. Eu quero, me ajuda. Dá oportunidade. Então, os relacionamentos que a pessoa teve foram todos ruins. E a pessoa diz, não, é porque eu tenho essa... Eu não lembro a expressão que ela usou, mas eu vou falar as minhas. Ela tem
eu tenho a facilidade de pegar, eu falei, a senhora reconhece então que todos os homens que a senhora teve foram homens sem caráter, sem, né, só problema, só enrosco. Como no interior a gente falava, é o tipo de pessoa chamada de curva de rio, entendeu? Curva de rio, para você que nunca foi pescar, ali em curva de rio só tem enrosco, porque imagina que a água está descendo, é quando a água faz aquela curva que vai ficando linha, vai ficando galho, galhada, cipó, é enrosco. Ninguém pesca na curva de rio. E aí descobri isso quando era criança, que você vai, está no lugar, aí você vai e fala para o seu pai, para o seu avô, por que a gente não pesca ali? Porque ali é curva de rio. E por que não pode ali? Porque em curva de rio é só enrosco. Tem gente que é como curva de rio. É só enrosco, só esse tipo de relacionamento. Mas olha que bom, a pessoa que reconhece já é alguma coisa, porque ela sabe que há essa natureza já nela. Não é a natureza dela, mas há essa tendência, já está mais propícia a isso. Então ela precisa estar mais atenta, ela precisa ouvir mais, né, dar mais ouvidos a pessoas. Isso aqui é outro, é parecido com fulano. Essa aqui é parecida com fulana. Você quer viver isso de novo? Você quer passar por isso de novo? Não, né? Então, dê ouvidos. Mas eu preciso ter a verdade. Nem todo soldado vai virar centurião. Não vai. E nem todo centurião vai virar o comandante. Sabendo disso, se eu me coloco no meu lugar, eu já saio da matemática comum. Qual que é a matemática comum? É a matemática da maioria, a matemática da multidão. Porque tem gente que acha que o mundo deve para ela, e não são poucas pessoas. Tem gente que acha que o tempo tem que resolver tudo. Eu estou aqui. Quantas pessoas que a gente ouve? Eu estou aqui há tanto tempo. Olha o filho mais velho, irmão do filho pródigo, lembra? Eu trabalhei como escravo para você todos esses anos. O pai pensou, está trabalhando alegre, feliz, está aqui porque gosta. Você nunca pegou nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas por que você nunca falou? Por que você nunca tomou a atitude? Por que você nunca assumiu essa frente? Por quê? Porque alguém tinha que ter visto, alguém tinha que ter percebido o que eu queria, alguém tinha que ter me dado. Não, vai, faz a sua parte. Então, quem era o centurião? Ele era alguém abaixo de alguém. Então, na vida espiritual, você está abaixo de quem? Eu não falo de líder espiritual, eu não falo do anjo da igreja, o teu pastor, o bispo, a bispa. Espiritualmente, você está abaixo de Jesus? Dá essa resposta porque ela muda o teu futuro. O passado ela não vai mudar mais não. O presente ela pode já... No presente, essa resposta pode ser um presente. E pode gerar mudanças no teu futuro. Eu vou falar, claro, eu sei que assim, a grande maioria, a maioria esmagadora, e talvez a maioria desatenta respondeu, claro que eu estou abaixo de Jesus, claro. Nem me mostre as respostas do chat agora, Jonas. Não. Mas, tá mesmo? Será que é de Jesus que você tem estado abaixo? Ele tem sido autoridade mesmo na sua vida? Você tem se submetido ao Espírito Santo? Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E isso não sou eu que estou falando.
Tem gente que fala de Jesus, mas o Senhor a quem a pessoa está dizendo sim, porque não dá para dizer não, Senhor. Se é Senhor, eu só digo sim. Não é para Jesus que a pessoa vive dizendo sim, mas é para outro. Apesar do título, da religião, mas não é a Jesus que a pessoa tem dito sim. Então, vamos situar a pessoa quem realmente tem sido a autoridade espiritual na vida dela, não está no céu. Adão nos mostrou isso. Quem era, e isso não tem a ver com a quantidade de cultos, de palavras que você recebe e ouve. Porque, pela informação que a gente tem, quem mais falava com Adão? Quantidade mesmo, em quantidade. Quem mais falava com Adão? Quem? Deus, você falou? Como diria aquele pessoal de inglês, né? Se você falou Deus, esse culto é para você. É verdade, está certo. Deus falava mais, falou mais com Adão, até porque a gente nem sabe quanto tempo Adão viveu até a mulher ser criada. Mas, no momento decisivo, foi a voz de Deus que foi obedecida, que foi acatada pelo Adão? Não. Então veja, não foi a quantidade que determinou. Às vezes você é uma pessoa que você até se orgulha com razão de dizer, eu sou cristão, eu todo dia ouço a palavra, muito bom isso, e nem tem que mudar. Mas é a palavra que você tem se submetido mesmo? É a Deus e a palavra de Deus que você tem se submetido mesmo? Ou não? Ou quando você está tomando uma decisão, quando você está dando rumo para a tua vida, você está ouvindo outra voz, você está ouvindo outro conselho, você está ouvindo outra direção. Tá bom. Então, se situou espiritualmente. Já dá para você responder se é Deus quem você se submete ou não. E na terra? Está claro a tua posição? Você é mais quem do que o quê? A bispa mesmo já pregou que ela, por muito tempo na vida dela, ela era mais o que do que quem. E talvez você que não assistiu esse culto, que não viu, que não está entendendo, eu te explico. É só se você clicar no botão azul que vai aparecer aqui embaixo. Não. Eu faço aqui às vezes para te mostrar que quando a gente tem que fazer, a gente faz. Não tem que ficar colocando botão. Agora não está aparecendo Pix nenhum, nem o Zelle, né? Nada, cartão, link, nada. Quer dizer, quem tem para dar, vai dar. Vai falar, vai ensinar, vai ajudar. Quando a bispa disse que ela vivia pelo quê, é aquele tipo de pessoa que o valor que tem é o que está fazendo e o que faz para os outros. Então, sempre a pessoa ela está numa exaustão mental e, muitas vezes, também física, porque para ela existe, e ela convenceu as pessoas, inclusive, que ela existe pelo que ela faz. Ela existe pelo que ela entrega, ela existe pelo que ela paga, ela existe pelas obras, pelo serviço, pelo trabalho. Tanto que veja que a maioria das conversas, quando você não conhece alguém,
perceba se as perguntas, as primeiras que são feitas são essas. O que você faz? É ou não é? O que você trabalha? Não é assim? Mas pode ser diferente. Pode? Quem é você? Eu sou o Anderson. De onde você vem? Eu venho do Brasil. Há quanto tempo você está aqui? Há tanto tempo. Já estou sabendo de quem? De quem? Da pessoa. Quem ela é. Então, eu estou sabendo de onde ela veio, me ajuda a entender a cultura dela, ver qual é o idioma dela, quantos anos ela tem, qual o tempo dela aqui, para saber o quanto que ela já sabe, o quanto que ela já consegue, né, conviver aqui. Agora, tem gente que pula tudo e já... O que você faz? Ou do que você trabalha? Quer dizer, não me importa quem é você, me importa o que você faz e que vai me entregar. Não é isso? Então, talvez você é o tipo de pessoa que você se vê assim. Você não se vê quem, você se vê o quê. Eu conserto, eu vendo, eu tenho, eu faço, eu sei fazer. Esse homem aqui, ele tinha uma clareza que eu quero para mim. Mas ele não tinha só a clareza de quem ele estava abaixo, ele tinha também de onde ele já tinha chegado, de quem ele estava acima. Que aí é uma dificuldade que alguns têm também. Tem gente que passou tanto tempo como soldado que agora não consegue deixar de ser soldado. E viver, sabe, aquele momento centurião agora à frente. Sabe, liderando, comandando, promovido. Desfrute de cada promoção que o Senhor te dá. Tem promoção que você já recebeu e não desfrutou nada e perdeu a promoção. Porque não teve situação, não se situou, opa, agora eu não sou mais o soldado, não sou mais o subordinado a tal coisa, eu não tenho mais aquela prerrogativa, eu não estou mais naquele lugar, eu não vivo mais tal coisa. A gente precisa conseguir. Tem gente que a palavra é específica, é essa. Tem gente que precisa conseguir. Então, para isso, vai ter que orar agora, vai pedir ajuda para Deus e vai se libertar, vai conseguir sair de um lugar que Deus já tirou um tempo. Sair de um relacionamento que já acabou, não estou dizendo algo que vai acontecer, já aconteceu. Sair de um lugar geográfico e se situar onde você está. Eu tive dificuldade, até porque não foi um desejo meu sair, né? Nunca isso foi colocado de outra maneira. Mas eu tive uma dificuldade de sair do Brasil e vir para cá. Até porque como eu não quis isso, não era desejo, sonho, e tal, aquela coisa. Não... Durou um tempo ainda, sabe? Aquelas atitudes imaturas, expressões, reclamação, sabe? Às vezes a ingratidão de ver onde Deus te põe, a insatisfação, a lente errada para olhar a situação certa, de não estar vendo o que tem que ver e só está vendo o que não deve ver, não está vendo que a cidade é bem localizada, está olhando só para a água que é contaminada. Você que assistiu o culto semana passada, você sabe o que eu estou falando. Mas e aí? Graças a Deus que eu me situei. Não, peraí. Já não dá para ter essa vida, viver essa vida, ter essa situação. E eu falo com uma leveza, normalidade.
Até porque não dá para dizer diferente, né? Se eu falar diferente, eu estaria mentindo. Isso tem uma coisa, isso faz muito tempo, mentir não. Se eu falo uma coisa que não corresponde à verdade, é porque eu não estou vendo. Eu posso não ver, mas se eu ver, o que vai sair é exatamente isso, é o que eu vejo, é o que eu sei. Então, às vezes, se eu ouvir alguma coisa e você falar, não é isso, então não é o que eu sabia, é igual informação. Às vezes você está passando uma coisa que você ouviu para frente e não corresponde à verdade, mas é o que você recebeu, né? É o que você tem de informação. É o que você sabe. E nem tudo a gente sabe. Às vezes a gente tem algum... Tanto que quando eu vou falar de algum dado, principalmente no programa, que a gente fica um pouco mais informal, eu falo, ó, confirma, vê se é isso mesmo. Ó, o que eu sei é isso, o que eu recebi é isso. Então pode ser que tenha alguma coisa aí um pouquinho diferente, não sei e tal. Enfim. Então, saí de ser soldado, virei centurião. Vou viver como centurião. E isso foi o que credenciou esse homem, que situou esse homem para que ele tivesse a atitude precisa, a atitude assertiva, eficiente com Jesus. Eu sou um homem sujeito à autoridade. Tem alguém acima de mim. Eu sei que quando essa pessoa falar uma coisa, eu digo sim para ela. E com soldados sob o meu comando, digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Quer dizer, tem gente que eu dou direção. E eu não aceito diferente de dar uma direção e fazer aquilo. Se a direção para um é uma, ele vai fazer uma. Se a direção para outra é outra, ele vai fazer outra. Mas eu também, quando recebo direção, eu faço. E a vida da gente é assim. Tem alguém acima e eu preciso conviver com isso, sabe? Ó, eu estou em tal lugar. Na vida. E aí, o que a gente não deve fazer para não estragar essa parte? É ficar comparando. Ah, eu devia estar em tal parte, eu devia estar vivendo isso. A essa altura da minha vida já era para eu ter feito isso. Ah, eu não queria mais estar fazendo tal coisa. Isso tira você do teu verdadeiro lugar. E se você não gosta desse lugar, não é saindo dele, vivendo fora dele, que você vai sair dele de verdade, da melhor forma. Ah, era para eu ser centurião, mas eu sou soldado. Então, seja um bom soldado. Se situa. Cumpra as ordens simples. Isso te treina para cumprir as ordens complexas, difíceis. Se tornar hábil, bom em algo, se tornar o melhor, e aí não ter mais lugar para você naquilo, você ter que ser promovido. Aquele homem disse, eu sei que o senhor é de autoridade no mundo espiritual. E o que o senhor falar vai ser acatado no mundo espiritual. E se o senhor só der uma ordem, meu servo vai ficar bom. Jesus olhou aquilo, admirou aquilo, falou sobre aquilo e disse para ele, que seja feito como você creu. Pode ir para casa. E naquele momento que Jesus falou, que era feito como ele creu, aquele homem ser curado, o homem aconteceu mesmo, foi curado. No mundo espiritual é assim. E lembra do balde. Não se apega a quando, mas eu queria para agora. Eu também queria muita coisa para agora. Eu queria que agora tivesse milhões de pessoas ouvindo a palavra.
Quanta gente que está agora, desde a hora que começou o culto, há 1 hora atrás, assistindo porcaria. Se tivesse vendo o culto, terminaria ele já situado, melhor, já teria condições, né, de dar passos, primeiro na direção de Deus, saber quem é em Deus, quem é espiritualmente. E também na vida. Quem eu sou, é o que eu estou dizendo para você. Eu me situei lá quando uma das meninas acabou tendo um problema, eu fui o homem. Eu fui a pessoa que tinha que fazer aquilo, resolver aquilo, enfrentar aquilo, digamos assim. E fiz. Tem coisas que a gente tem que se situar quando é bem desagradável. Mas aquilo dura um tempo. E aquilo te prepara, credencia, e depois é aquilo que vai ter estabelecido você onde você chegou. Esse homem nos dá essa lição, nos mostra que a gente precisa saber quem é, e lembre-se sempre que primeiro vem quem, nunca o quê. Se você é o tipo de pessoa que ainda é muito o quê, é o que faz, não, quem você é. Quem você é em Deus. Quem você é nessa terra. Quem? Não se coloca abaixo no que você não tem que se colocar, mas também nos coloca acima do lugar que você está. Não, porque se eu não me ver tal coisa. Não, você tem que aspirar. Você tem que mirar aquilo. Eu vou chegar lá. Eu preciso me inspirar em alguém. Eu preciso me inspirar numa história bem-sucedida. Então, eu preciso olhar para algo. É o que eu falo. Você vai ver um vídeo, então se inspira com o vídeo. Você vai ler alguma coisa que não é a Bíblia, então se inspira, pega uma leitura que vai te dar condições, vai te dar material mental, material espiritual, material motivacional, que você vai saber, opa, existe isso, então dá para eu chegar lá, alguém já fez, então eu posso fazer também. Ou às vezes você precisa saber que ninguém fez e perceber que você tem dentro da tua mente uma ideia extravagante. Você tem um projeto único, que é Deus mesmo te mostrando, ninguém fez, então você vai ser o pioneiro, você é o primeiro, assuma o teu lugar, receba o que eu te dou, se veja como eu te vejo, e faz o que só você pode fazer, porque eu te dou condições para fazer. Coloque-se em pé, por gentileza, agora. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Senhor meu Deus, eu oro agora, em nome de Jesus, e eu peço que cada um aqui venha assumir, que venha perceber e que venha reconhecer, meu Deus, quem é de verdade. Porque o que algumas pessoas elas têm de problema é que elas não sabem quem são. Elas não sabem, elas ainda pensam muito o que elas são. Eu sou pastor, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou mecânico, eu sou açougueiro, eu sou cozinheiro, eu sou faxineiro, eu sou menos, eu sou mais. Não. Eu faço isso, eu compro aquilo, eu tenho. Não. Mas quem eu sou? Quem eu sou? Será que eu ainda sou o filho do fulano ou da fulana? Será que eu ainda sou só o irmão de alguém? Será que eu ainda sou tão pequeno que eu ainda estou buscando ser o amigo de alguém? Ou se aquela pessoa que sai na foto com tal pessoa conhecida, famosa? Porque o que o Senhor tem para cada um de nós não é só isso.
o Senhor tem para cada um ser alguém. É ser o quem o Senhor determinou que sejamos. É nos situar, é vivermos plenamente, é assumirmos cada uma das nossas responsabilidades, mas também vivermos cada dádiva, é desfrutarmos literalmente do presente que o Senhor dá a cada dia. E não só viver aqueles momentos que todo mundo percebe que é um momento muito bom. Senhor, eu peço, nos ajuda. Nos ajuda a ver claramente a resposta para quem eu sou. E eu peço também ajuda para que cada um viva plenamente quem foi chamado, foi feito, foi criado para ser. Porque a partir dessa resposta, como o centurião tinha, é que nós vamos ter uma vida plena, sendo quem somos. É a partir dessa resposta, e agora, meu Deus, eu creio, com a Tua ajuda, que nós vamos chegar onde o Senhor tem para chegarmos. Vivermos milagres por sabermos que o Senhor é o nosso Deus. E fazermos do Senhor nosso Senhor de fato. E não apenas o nosso Senhor de boca, de palavra, mas o nosso Senhor de fato. E tanto assumirmos o nosso lugar, como também vivermos o que o Senhor tem para nós e termos uma vida plena em cada parte, em cada área, a cada dia. Eu conto, Senhor, com a Tua ajuda e eu declaro que cada um a receba agora, para ver o que não viu, para fazer o que não fez. Que haja a força agora, e eu tenho, meu Pai, uma convicção de que essa força chega até essa pessoa, que ela receba a força do Espírito Santo, para assumir o que deve ser assumido, mas também para ela soltar o que não é para ela já há muito tempo, para ela deixar, e eu declaro até que essa atitude profética que ela faça de soltar algo agora, meu Deus, e que isso tem esse efeito também prático, esse efeito até físico na vida dela, que aquele peso, aquela dor, que aquela fadiga que era constante na vida dela, que isso deixe ela agora, que ela seja livre, que ela seja curada até de dores físicas, e que a vida dela, meu Deus, seja tão leve como deve ser, e que seja também pesada como deve ser, porque o fardo que o Senhor tem para nós é leve, o jugo do Senhor é suave. Tem um fardo, tem um jugo, mas é leve e suave. Não é aquele que sobrecarrega como algumas pessoas vinham, meu Deus, vivendo. E eu declaro que não seja mais essa a vida delas, mas que seja do jugo e do fardo do Senhor, que é suave, que é leve e que é aquele que nós carregamos, meu Deus, e temos graça, favor, porque é bom, porque vem do Senhor e porque é bênção sobre nós. E eu declaro essa bênção. Eu declaro, meu Pai, a unção. Eu declaro o poder do Senhor agora, chegando até cada um. E cada um vivendo de acordo com o que recebe do Senhor. E assim como aquele centurião, vivendo a vida que tem que viver. Se situando, se posicionando, vivendo coisas extraordinárias e assumindo, vivendo plenamente a vida que o Senhor dá a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.